Olá, eu sou a Crisliane Ângelo e vou falar sobre a importância dos jogos nas práticas educativas do ensino fundamental. Ao longo da história, vários estudos se mostram eficientes no âmbito da coesão entre o lúdico e o letramento. Vários teóricos também afirmam e comprovam a importância dos jogos e brincadeiras na educação escolar. O jogo faz parte do ambiente natural da criança, ao passo que as referências abstratas e remotas não correspondem aos seus interesses. Para Piaget, 1976, os jogos e as atividades lúdicas se tornam significativas à medida que a criança se desenvolve com a livre manipulação de materiais variados. Ela passa a reconstituir ou reinventar as coisas, o que exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível a partir do momento em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita, que é o abstrato. Para Kishimoto, 1994, página 13, o jogo como um promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como importante aliado para o ensino, já que coloca o aluno diante de situações lúdicas, como o jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-los dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola. Portanto, nós observamos que em todas as disciplinas escolares é possível desenvolver atividades com jogos e brincadeiras que auxiliam as crianças na transposição entre a língua oral e a escrita. O ambiente escolar deve ser um local onde se busque constantemente a eficácia no processo educativo através de momentos em que os jogos possam estar inseridos para auxiliar a construção de conhecimento de maneira eficaz e contagiante. Agora eu vou falar um pouco sobre o jogo como instrumento educativo na teoria e legislação do Brasil. Então, os jogos se mostram eficazes no processo educativo, pois além de auxiliar na cognição, leva à identificação daquilo que a criança pensa e sente, já que nesses momentos o profissional atento consegue perceber que as crianças demonstram e expressam a sua vida cotidiana, além de aprimorar suas habilidades motoras. O jogar, então, passa a ser de extrema importância na vida de qualquer criança, pois através dos mesmos, a criança entra em contato com situações diversas, desenvolve e estimula sua linguagem, favorecendo o desenvolvimento afetivo, cognitivo, motor, social e moral. Vários estudiosos afirmam que o jogo é um elemento fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, tanto para a escola e profissionais de educação, que devem se utilizar desse recurso como instrumento de aprendizagem significativa. Os jogos e brincadeiras são tão importantes para o desenvolvimento das crianças que tornaram-se assim um direito garantido tanto em algumas leis específicas quanto em referenciais para a educação básica. No caso da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, que foi aprovado durante a Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 20 de novembro de 1959, onde representantes de centenas de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança, que foi adaptado da Declaração Universal dos Direitos Humanos, princípio 7. Toda criança tem direito de receber educação primária gratuita e também de qualidade, para que possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. Também a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação. A sociedade e as autoridades públicas se esforçando para promover o exercício deste direito. Declaração Universal dos Direitos da Criança, segundo a ONU, 1959. Na Constituição Federal do Brasil, artigo 227, elenca os direitos fundamentais da criança como o direito à dignidade, à educação,
à saúde, ao lazer, à alimentação, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à vida, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Brasil, 1988. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que no artigo 16 estabelece o direito à liberdade das crianças e adolescentes, compreende os aspectos brincar, praticar esportes e divertir-se. O artigo 59 refere-se ao esforço que os municípios, estados e União em conjunto deverão fazer, visando proporcionar programações culturais, esportivas e de lazer para a infância e a juventude. No referencial curricular nacional para a educação, lê-se que nas brincadeiras as crianças transformam os conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os quais brincam. Brasil, 1998. Por exemplo, para assumir um determinado papel numa brincadeira, a criança deve conhecer alguma de suas características. Seus conhecimentos provêm da imitação de alguém ou de algo conhecido, de uma experiência vivida na família ou em outros ambientes, do relato de um colega ou de um adulto, de cenas assistidas na televisão, no cinema ou narradas em livros e etc. A fonte de seus conhecimentos é múltipla, mas estes se encontram ainda fragmentados. É no ato de brincar que a criança estabelece os direitos vinculados entre as características do papel assumido, suas competências e suas relações que possuem com os outros papéis, tornando consciência disto e generalizando para outras situações. Página 27. Portanto, os jogos e brincadeiras, além de ser um motivo de estudo de teóricos na educação, são formas de expressão, são direitos das crianças garantidos e que necessitam de aplicação em sua integralidade. Olá, eu sou a Fabiola e eu vou falar sobre o jogo como instrumento educativo no ponto de vista de alguns teóricos. Então, são vários teóricos que afirmam que os jogos eles contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento das crianças, não só no que diz a respeito à construção do conhecimento, mas também na aprendizagem, do desenvolvimento das capacidades sociais, pessoais e culturais que acabam aí contribuindo para a construção do conhecimento. Dentre eles, Montessori, Dewey, Froebel, Pestalozzi, Comenius, de Crowley, Piaget e Vygotsky. Ele cita que a defesa desses teóricos é que os jogos eles são primordiais no processo de aprendizagem da criança, ou seja, os jogos eles conseguem trazer o mundo para a realidade das crianças e assim ele permite que o desenvolvimento da inteligência e da sensibilidade e habilidades e criatividade sejam aí coerentes a essas teorias, né, de trazer o mundo para a criança. E dentre esses teóricos, né, Piaget ele identificou 3 tipos de estruturas mentais, né, que elas surgem na evolução do brincar infantil, que são os jogos de exercício, que é a repetição, né, de movimentos e ações que exercitam as funções como andar, correr, saltar e outras, né, pelo simples prazer funcional mesmo da criança. Outro é o jogo simbólico, que traz aí a habilidade, né, de estabelecer a diferença entre alguma coisa usada como símbolo e o seu significado, nesse caso ali para a criança. E com isso também tem um jogo de regras, né, que se manifestam quando acontece um declínio nos jogos simbólicos. E a criança ela começa a se interessar pelas regras. O teórico Vygotsky cita sobre os desafios
e as hipóteses, né, no brincar. E é muito importante mencionar a língua escrita como um sistema simbólico de representação da realidade. E através desse processo ele contribui também para o desenvolvimento dos gestos, dos desenhos e dos brinquedos simbólicos. Vygotsky, ele também elege aí a situação imaginária, né, como um dos elementos fundamentais das brincadeiras e jogos, ou seja, a brincadeira ela se configura como uma situação privilegiada de aprendizagem infantil. À medida que ela é fornecida, né, aí uma estrutura básica, né, geram mudanças aí das necessidades e da consequência. E na situação de brincar, que as crianças elas se colocam, né, nas questões dos desafios dos seus próprios comportamentos diários. E no geral, né, de todas essas hipóteses desses teóricos, é possível, né, concluir que a importância dos jogos e brincadeiras ela sempre está associada à aprendizagem. Assim, né, a verdadeira aprendizagem não se faz apenas copiando do quadro ou prestando atenção ao professor, mas sim no brincar, e muitas vezes que acrescenta ao currículo escolar uma maior energia de situação que ampliam, né, nessas possibilidades da criança aprender a construir o seu próprio conhecimento. Ou seja, o brincar ele permite que a criança tenha mais liberdade de pensar e de criar, né, e se desenvolver com a criatividade e sua autonomia. Olá, meu nome é Ariê Caroline e agora vamos falar um pouco sobre os jogos como facilitadores da aprendizagem e a legislação brasileira. Quando se falamos e pensamos em a relação entre os jogos como facilitadores de aprendizagem vinculados à abrangência da legislação brasileira, é possível se deparar com uma gama de leis que abordam esse aspecto do desenvolvimento educacional. Segundo o princípio 7º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar às atividades recreativas. Os artigos 4 e 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, reafirmam esse direito, legitimado ainda pelo artigo 227 da Constituição Federal de 1988. A referida lei, de seu artigo 227, elenca os direitos fundamentais da criança: o direito à dignidade, à educação, à saúde, ao lazer, à alimentação, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à vida, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O ECA, em consonância com a Constituição Federal, estabelece no artigo 15 que as crianças são titulares de liberdade, respeito e dignidade, como pessoas em processo de desenvolvimento. No artigo 16, está estabelecido que o direito à liberdade compreenda os seguintes aspectos: brincar, praticar esporte e divertir-se. O artigo 59 refere-se ao esforço que os municípios, estados e a União, em conjunto, deverão fazer visando proporcionar programações culturais, esportivas e de lazer para a infância e a juventude. O Referencial Curricular Nacional para o Ensino Infantil, o RECENEI, estabelece que brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia dessa criança. Desde muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na brincadeira. Faz que ela, essa criança, desenvolva a sua imaginação. A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a relação entre as pessoas. Os jogos e as brincadeiras são características inerentes ao ser humano.
Neles, o homem consegue construir sua personalidade através da autonomia que esses recursos oferecem. Assim, a legislação pertinente ao tema oferece uma humanização do tema, já que objetiva o desenvolvimento integral da criança, através de lazer, expressão de sentimentos, afeto e emoção, respeitando o desenvolvimento e o ritmo de cada um. Privar essa criança do direito a uma educação prazerosa e com atividade que envolvam o raciocínio e a aprendizagem através da ludicidade é o mesmo que não deixar que ela cresça integralmente com autonomia. Assim, a escola e educadores devem auxiliar no cumprimento desses direitos, para que haja um desenvolvimento integral, efetivo e de maneira prazerosa, otimizando assim a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança em todas as suas potencialidades. A linguagem e os jogos mostram sua origem comum em vários aspectos. Através do símbolo corporal e concreto, orienta-se que a criança ela conhece as palavras. E os benefícios didáticos dos jogos são procedimentos altamente importantes, mais que um passatempo. É o meio indispensável para promover a aprendizagem. É por meio deles que se consegue desenvolver e estimular as crianças em diversas situações educacionais, sendo um meio para analisar e avaliar aprendizagens específicas, competências e potencialidades das crianças envolvidas, construindo seu processo de ensino-aprendizagem em diferentes meios e estratégias. Considerando que a finalidade básica da educação é o desenvolvimento integral da criança, promovendo satisfação e autoconfiança, o processo de ensino e aprendizagem deve ser dinâmico, com a necessidade de aplicabilidade da legislação pertinente ao tema, para que os jogos e brincadeiras sejam explorados e dinamizados nesse processo. Olá, me chamo Kathleen Vitória e irei falar um pouco sobre a criança e a aprendizagem. O ser humano, no seu cotidiano, vive a aprender. E esse aprendizado ocorre através da interação com o meio que ele convive. A aprendizagem basicamente se define como o modo que o ser humano compreende o mundo. Dessa forma, algo extremamente ligado à aprendizagem e à relação do sujeito com o objetivo da aprendizagem. Para que a aprendizagem ocorra, faz-se necessário lançar mão de desafios, já que, por meio destes, a criança buscará o conhecimento e a aprendizagem. Deste modo, o professor jamais deve trabalhar com a criança partindo do que ela já não sabe, ou seja, é preciso partir da zona de desenvolvimento proximal da criança. O que ela já sabe, para a zona de desenvolvimento potencial, alargar o que ela sabe por meio de desafios. Nesse aspecto, os jogos são desafios para que se concentrize a aprendizagem. Na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, o desenvolvimento está ligado a procedimentos de mudanças que ocorrem no decorrer da vida do indivíduo e em cada uma das múltiplas extensões de seu funcionamento psicológico. O desenvolvimento é percebido de forma implícita às práticas culturais e educativas. Perpassando pelo processo de aprendizagem, desenvolvimento e aprendizagem estão interligadas às experimentações do indivíduo com o mundo e a partir das suas interações com o mesmo. Nessa perspectiva, o indivíduo é percebido como ser concreto e centrado, privilegiando o papel de mediação da língua, do contexto, das relações sociais e da zona de desenvolvimento proximal. Segundo Smolka, para Vygotsky, a originalidade do desenvolvimento da criança jaz no fato de que as funções naturais, regidas por mecanismos biológicos, e as funções culturais, regidas por leis históricas, fundamentam-se entre si, composta de um sistema mais complexo. De um lado, as funções biológicas transformam-se mediante as ações das funções culturais e, por outro lado, as funções de natureza culturais têm nas funções biológicas
o apoio que precisam para consentir-se. Em condições normais de desenvolvimento biológico, as funções culturais vão sendo construídas por um meio previsível. Desse modo, o desenvolvimento ocorre de modo social para o indivíduo, em dois planos diferentes. Suas etapas passam a ser compreendidas, levando-se em conta os aspectos históricos sociais e o lugar singular onde as pessoas se encontram. Compreender o desenvolvimento dessa forma nos permite pensar sobre as diferentes vertentes relacionadas ao ritmo do desenvolvimento e da aprendizagem, diante da diversidade social, cultural e econômica dos indivíduos. Também se deve considerar que a aprendizagem envolve os hábitos e aspectos da vida afetiva, a assimilação de valores culturais, funcionais e processo de toda a estimulação ambiental percebida pelo indivíduo no decorrer da vida, e também ao sofrer interferências intelectuais, psicomotoras, físicos e sociais. A aprendizagem significativa ocorre quando o indivíduo percebe a relação entre o que está apresentando ao seu cotidiano. Isso abrange o seu raciocínio, análise, imaginação, relacionamento entre conceitos, coisas e acontecimentos. Para Vygotsky, as crianças iniciam sua aprendizagem antes mesmo de entrarem para a escola, justamente o aprendizagem dos conceitos espontâneos. Para ele, qualquer situação de aprendizado apresenta uma história prévia e, portanto, as crianças já possuem suas próprias hipóteses sobre os conteúdos a serem trabalhados. O aprendizagem e o desenvolvimento estão interrelacionados, desde o primeiro dia de vida dos sujeitos. A criança modifica seu meio, e modificada por ele é. Para que ocorra a assimilação dos conceitos científicos, é necessário que haja um tecido conceitual já amplamente elaborado e desenvolvido pela atividade espontânea do pensamento. A assimilação dos conceitos científicos se dá por meio de conceitos espontâneos anteriormente elaborados por arcos de pensamento dispersos. Os processos de aprendizagem movimentam os processos de desenvolvimento e é fundamental para a aprendizagem do indivíduo. E é sobre essa perspectiva que a escola deve promover a aprendizagem da criança. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento serão ainda mais aperfeiçoados por meio de atividades lúdicas que, se bem estruturados no contexto escolar, exercerão um papel fundamental no desenvolvimento da criança. Dessa forma, percebemos então que o processo de aprendizagem começa na infância, desde os primeiros dias do bebê, e impacta toda a sua vida. Nesse momento, o processo de aprendizagem acontece em função das interações da criança com o novo ambiente, das experiências trocadas com as pessoas ao seu redor, da observação e do estudo. Pais e educadores trabalham constantemente no ensino e educação das crianças. Mas um fator evidente é que nem tudo é o que é ensinado realmente aprendido. Na direção contrária, existem coisas que, mesmo que sejam ensinadas, as crianças aprendem. Assim, esse não é um processo direto, mas ele pode ser estimulado com um entendimento correto do que é atrativo e desafiador para cada criança individualmente. Estímulos desde a infância. As crianças podem perceber estímulos todos os momentos, mas é importante saber dosar para não cometer exageros e acabar desmotivando os pequenos. O mais seguro no começo da vida é o estímulo lúdico, pois ele garante maior motivação e enriquece o processo de aprendizagem. Mais do que apenas um passatempo, a brincadeira das crianças desenvolve a linguagem, a atenção, a expressão corporal e espontaneidade. Olá, me chamo Liliane Dácio e vou falar um pouco sobre os jogos como facilitadores de aprendizagem. Os jogos não devem ser vistos como um mero passatempo, mas sim como um instrumento enriquecedor no processo ensino-aprendizagem. É nele que os indivíduos procuram levantar hipóteses, solucionando problemas para a construção de seu conhecimento formal.
Através dos jogos e brincadeiras, os indivíduos podem resolver desafios e questões para que se possa conhecer, experimentar, aprender, vivenciar, expor emoções, se colocar diante de conflitos, interagindo consigo mesmo e com os outros. Froebel, em 2009, foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas. Para ele, os jogos e as brincadeiras são o primeiro recurso no caminho da aprendizagem, não devendo ser consideradas como apenas diversão, mas um modo de criar representações do mundo concreto com a finalidade de o entender. O corpo é um instrumento para se jogar e brincar no universo infantil. Com ele, a criança descobre suas funções e, consequentemente, a fonte de exploração do meio em que vive para o seu desenvolvimento do conhecimento. Os motivos que são relevantes para esse tipo de jogo no universo infantil são inúmeros, já que esse ato não só faz bem, como favorece a descoberta do novo, instiga a curiosidade, aguça a percepção e a concentração. Além disso, desenvolve o físico, levando ao crescimento integral e à descoberta do próprio corpo. Com os jogos, as crianças representam o mundo que está inserida, porém o jogo não pode ser algo descontextualizado, tem de ser algo planejado, com objetivos claros, além de divertido, prazeroso e fonte de conhecimento. A utilização como recurso de aprendizagem de atividades relativas a jogos auxiliará como estímulo para o desenvolvimento da criança, levando a aprender e a valorizar o valor do trabalho individual e em grupo. Nessas atividades, a criança se torna elemento primordial da sua aprendizagem com a intervenção do professor, sendo um elo que traz a inserção e união entre a vontade e o prazer em aprender. Os jogos educacionais buscam estimular e aguçar a imaginação, a integração com outra criança, liberação da emoção, construção do conhecimento e aquisição de autoestima. Piaget, 1978, afirma que os jogos consistem em uma assimilação funcional no exercício das ações individuais já aprendidas, um sentimento de prazer pela ação lúdica e domínio sobre as ações. O jogo de regras marca o enfraquecimento do jogo infantil e a passagem ao jogo adulto, que é a atividade lúdica do ser socializado, possibilitando desencadear os mecanismos cognitivos da equilibração e é também um prazeroso meio de favorecer o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos. Para Piaget, 1978, a importância do jogo está na satisfação da necessidade da criança quanto à assimilação da realidade à sua própria vontade. Essas necessidades são geradas porque as crianças não compreendem o mundo dos adultos. As regras, como por exemplo, hora de dormir, comer, tomar banho, não mexer em certos objetos. O jogo é fundamental na constituição da aprendizagem. Segundo Piaget, 1976, o desenvolvimento cognitivo de uma criança não se deve só à acumulação de informações recebidas, mas é decorrente de um processo de elaboração essencialmente baseado nas atividades das crianças. Ao interagir com o ambiente, desenvolve a estrutura por meio de esquemas de ação, ou seja, por meio de uma sequência bem definida de ações físicas e mentais, e o jogo ajuda nesse processo. Olá, eu sou Vanessa Valois e vou falar sobre os tipos e as características dos jogos educativos. Bom, existem diversos tipos de jogos que podem ser trabalhados no processo de ensino e aprendizagem do aluno. Os jogos de estratégia, eles estão focados no desenvolvimento e utilização de sabedoria e habilidade do usuário. Principalmente no que é ligado à construção ou administração do objeto relativo ao jogo.
a criança ela deve empregar seu pensamento para solucionar problemas para jogar e ganhar. Os jogos de cubo mágico ou de sequência de cores são um exemplo desse tipo de jogo. Os jogos de ação, esses jogos eles auxiliam no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo aí seus reflexos, coordenação motora e estimulando o processo de pensamento rápido. Os jogos lógicos também, que esses desafiam muito mais a mente do que os reflexos. Normalmente esses jogos eles são temporizados, determinando aí um limite de tempo para o jogador finalizar a tarefa. Nessa classificação estão incluídos aí como o xadrez e as damas, e também os simples caça-palavras e palavras cruzadas, e jogos que existem aí que exigem resoluções matemáticas. Jogos de aventura, que se caracterizam pelo controle por parte do usuário, aí do ambiente a ser descoberto. Os jogos de treino e prática, que podem ser usados para trabalhar e revisar material visto em aula. Normalmente conteúdos que exigem memorização e repetição, como aritmética e vocabulário. Os jogos de simulação também, eles envolvem a criação de modelos dinâmicos e simplificados do mundo real. Estes jogos eles permitem a exploração de situações fictícias, de situações com risco. Quando eles são bem modelados pedagogicamente, eles podem auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala de aula, como um desastre ecológico ou um experimento químico. Tem os jogos de adivinhar, que são jogo de construção, que são formados por charadas em seus vários níveis. Entre eles encontra-se o jogo da forca, que consiste em adivinhando as letras de determinada palavra. Tem os jogos de passatempo, também chamados de jogos de fazer e desfazer. Entre eles encontram-se os jogos de cobrir imagens, para imprimir os jogos, para a composição de fotografias ou exposição posteriores. Tem os jogos de aprender, que são jogos de aplicação de conhecimento, também determinado de atividade didática. São jogos com questionários do tipo o que é, de associação de uma palavra à imagem, de cálculo para avançar posições. Nesse tipo de atividade, a criança ela faz um esforço aí para acertar, por indução, por conhecimentos já adquiridos ou por sugestão de um colega ou de um trabalho cooperativo. Bom, esses foram alguns exemplos dos jogos que podem ser trabalhados aí no processo de ensino. Então, é necessário estimular o trabalho, os jogos educativos como coadjuvantes no processo de ensino e aprendizagem, já que através desse tipo de atividade, a criança ela consegue, através de hipóteses e soluções de problemas, o desenvolvimento de raciocínio. Então, os jogos educativos, em sua essência, eles levam uma aprendizagem a partir do lazer e diversão, sendo que o tamanho da motivação da criança está interligada à forma, à abordagem dada pelo foco educacional apresentado. Então, os jogos educacionais eles são um recurso enriquecedor por meio dos quais se busca aí o aumento das possibilidades de aquisição de aprendizagem, construção de autoconfiança e motivação em relação ao conteúdo formal a ser aprendido. Oi, me chamo Socorro e vou falar sobre os jogos como recursos didáticos. Quando os professores se utilizam de jogos como recurso didático, conseguem perceber claramente que o processo ensino-aprendizagem é mais eficaz, já que as crianças se dedicam mais e se sentem estimuladas. Os jogos devem ser motivo de reflexão entre a escola, os pais e a comunidade, já que o jogar ajuda a criança no seu desenvolvimento como um todo, reduz sua agressividade e auxilia na inclusão à sociedade.
bem como na construção do seu conhecimento. Esse mecanismo facilitador de construção de conhecimento deve ser vislumbrado por todos como possibilidades de desenvolvimento da inteligência, sensibilidade, habilidade e criatividade, não só como meio de se passar o tempo. Os jogos não são utilizados no ensino fundamental como recurso didático para o desenvolvimento de um ambiente alfabetizador em função da cobrança das famílias e sociedade sobre o currículo que acreditam ser necessário que se cumpra. Os profissionais da educação devem ter a consciência de que o símbolo lúdico, corporal e concreto orienta a criança para as palavras. Com certeza, com essa consciência, eles estarão aptos a afirmarem para as famílias que essa maneira de trabalhar é eficaz e traz resultados imediatos. Então, para concluir, os benefícios didáticos dos jogos são procedimentos altamente importantes, mais que um passatempo. É o meio indispensável para promover a aprendizagem. É por meio deles que se consegue desenvolver e estimular as crianças em diversas situações educacionais, sendo um meio para analisar e avaliar as aprendizagens específicas, competências e potencialidade das crianças envolvidas, construindo seu processo de ensino-aprendizagem em diferentes meios e estratégias, fazendo assim um trabalho onde a criança tenha mais estímulos e motivação para seu desenvolvimento acadêmico e social.